As ações brasileiras estão perto de um nível de bolha? Bom, esse é um alerta feito recentemente pelo Bank of America, considerando a disparada da Bolsa de Valores brasileira no começo de 2026. Mas será que os ativos brasileiros caminham para esse cenário? Bom, para a gente entender esse momento, estou aqui com Luiz Barsi para a gente entender as suas expectativas, a sua opinião desse cenário. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Fabi. Gente, vamos ter que falar desse assunto, né? Eu até brinquei no Instagram, Fabi, que a mesma instituição, né, no meio de janeiro, falava sobre investir no Brasil, de como eles viam essa oportunidade pela entrada justamente de fluxos estrangeiros, né? E deram compra para o Brasil. E aí, em questão de 20 dias, a mesma instituição veio com a notícia de que, olha, agora o Brasil virou uma bolha, né? Então, como que é possível a gente em menos de 30 dias, em menos de um mês, imagina, né? Quem está investindo, quem está chegando agora deve ficar louco, né? Sim, tá. Então acho que é muito investidor aí. Muito investidor. Então vamos falar sobre isso para você ficar um pouquinho mais tranquilo, né? É isso aí. Então, para a gente entender, né, a parte, digamos, mais técnica, Lu, conta pra gente então o que significa, o que justifica um cenário de bolha, né? Os ativos financeiros chegar nesse nível, né? Qual que é a característica para esse cenário? Bom, acho que a característica principal de uma bolha, Fabi, é quando você identifica um preço a mercado irreal em relação ao seu valor real ou seu valor intrínseco, né? Então, é geralmente quando um ativo ou um pool de ativos, né? Não necessariamente pode ser em um só, pode ser em uma característica de ativos, né? Como um todo. Quando esses ativos eles sobem rápido demais em um curto espaço de tempo, muito acima do que eles realmente valem, isso está muito atrelado a expectativas muito lá em cima, sabe? Quando você compra uma tese e acha que isso vai bombar, isso logo em seguida geralmente é acompanhado também de um efeito manada. Então, primeiro você tem aquelas pessoas que, em tese, viram aquilo primeiro e acham que aquilo tem muito potencial e isso acaba subindo. E depois você tem o efeito que vem depois, que é o efeito manada, que é aquele fear of missing out, é o FOMO, né? Que é das pessoas que chegam por último na festa, mas ficam com aquela ansiedade de querer também aqueles lucros, né, aquela rentabilidade para si, né? Então, em geral, é isso que caracteriza uma bolha, né? E aí uma bolha estoura, principalmente quando essas expectativas irreais caem por terra, né? Quando todo mundo começa a perceber de que, opa, não era bem assim, né? E considerando que a gente está vivendo, né, nesse início de 2026 bastante movimentado para a Bolsa de Valores brasileira, você concorda com o BOF? A gente está caminhando para esse cenário ou é um outro totalmente diferente? Olha, eu acho que a palavra bolha, ela é muito forte, né? Até porque a gente aqui no AGF, vocês sabem, o AGF existe desde 2018 a 2019 e desde essa época a gente fala, olha pessoal, o Brasil tá barato, tem boas ações, bons preços que pagam bons dividendos, né? E aí é um pouco estranho quando finalmente parece que o investidor, né, vai ter um alívio e vai ver o seu patrimônio aumentar. Sim, de repente, em questão de 6 meses, eu estou numa bolha, né? Passei 10 anos comprando e aí agora em questão de 6 meses, tudo isso vai estourar, né? Eu acho que a gente precisa considerar algumas coisas, né? Primeiro de que, de fato, quando você está no início de bull market, é muito difícil você enxergar que você está nessa situação. Primeiro porque você está acostumado a apanhar tanto que o seu primeiro instinto na primeira alta, você já quer vender e colocar algum lucro no bolso, porque a sua expectativa é que caia, né? Sim. Você fica com medo de perder essa rentabilidade que você teve depois de tanto tempo, né? Eu acho que tem essa questão. Segundo, eu acho que, de fato, a última vez que nós gravamos sobre a alta do Ibovespa foi no meio de janeiro. O Ibovespa tinha acabado de bater o seu primeiro recorde em 2026 para os 160 mil pontos. Então, naquele momento, por mais que ainda parecesse que poxa, a bolsa já tinha subido bastante, a gente ainda via muitas empresas abaixo de preço teto e, portanto, ainda bem distantes do seu valor justo, né? Lembra, o preço teto está aqui, é a sua margem de segurança, aqui está o valor justo. Esses 20 dias se passaram, foi quando veio esse alerta do Bank of America, e o fluxo começou a entrar, começou esse movimento começou a se acelerar. E o Ibovespa bateu 9 recordes nominais consecutivos depois que a gente gravou esse primeiro vídeo do primeiro recorde. Então, de fato, eu não sei se bolha é um termo muito forte para isso, mas é um fato, a bolsa subiu muito rápido e única e exclusivamente por uma questão de fluxo. Não é que os investidores estão olhando para o Brasil e de repente aqui é um país maravilhoso, né, que está com as suas contas em dia e que vai ser o país do futuro, nem nada disso. É muito mais por uma conjuntura externa, e a gente assistiu isso não só
nos ativos brasileiros, como também nós assistimos esse movimento em outras bolsas de mercados emergentes. E o Brasil ainda nem é o primeiro na lista, nem foi o que em dólar subiu mais, né? Tem México nessa lista, se não me engano, Peru e Colômbia subiram mais do que o Brasil, né? E tudo mais. Então o Brasil entrou nesse bolo de mercados emergentes que receberam esse fluxo extra vindo principalmente, unanimemente, do capital estrangeiro, né? Então não sei se o termo bolha especificamente seria o melhor para definir, mas eu acho que sim. Subiu muito e subiu rápido demais, né? E a gente sempre tem uma postura aqui no AGF que é o seguinte, quando tá todo mundo muito pessimista, né, Fabi? Poxa, aí é a hora de você, mesmo com aquela dor de estômago, apertar o botão, né? Porque muito provavelmente é um ativo que tá barato, né? Pelo sentimento geral, né? E olhando sempre o preço-teto, obviamente, a qualidade das empresas. Nós chegamos num ponto, inclusive uma estatística que eu vi do Rafi, que é o analista responsável de renda variável lá da XP, mostrando justamente que no nível em que estamos do Ibovespa hoje, 80% das empresas brasileiras hoje estão negociando acima da sua média, né, da sua média histórica. Então, assim, está começando a ficar perigoso se você estava otimista demais. Opa, quando está todo mundo otimista, lembra? Você vai ficar um pouquinho mais com o pé atrás, né? Então, não sei se o termo bolha seja muito forte, mas provavelmente o que o Bank of America quis dizer, né, e eu fui ler o relatório e tudo mais, é muito por conta de uma métrica que eles desenvolveram, até trouxe aqui uma colinha para eu não errar o nome e falar errado para vocês, que é risco de bolha, Bubble Risk Indicator, que é o BRI, tá? O que esse indicador leva em consideração? Então, vou ler aqui para vocês. É um indicador de risco de bolha, medida baseada em preços, desenvolvida para detectar dinâmicas de ativos semelhantes à bolha. Olha como é importante a gente não ler só a manchete. Sim. É importante a gente ler a matéria toda. Então, essa métrica, ela consolida retornos, volatilidade e a fragilidade de um ativo em uma única leitura, em uma escala de risco de bolha, de 0 a 1. E nessa categoria, a Bolsa Brasileira foi enquadrada ali em 0,7 ou 0,8, ou seja, quando chegar em 1 é bolha eminente. E é um pacotão, né, Lu, que é considerado. E é um pacotão, exatamente. Então, muitas coisas são consideradas nessa análise, tá, pessoal? Quais são os outros ativos que também entraram nesse alerta? Eu acho que é por isso que os investidores... Opa! Né, caramba, tira casaco, põe casaco, né? Fica aquela dúvida, mas é que é importante a gente prestar atenção. Nada de alarmismo, mas é pra gente prestar atenção. Estavam nessas mesmas categorias o ouro e a prata, que a gente viu muito recentemente também, deu uma bela corrigida nos últimos dias, né? E deu uma assustada nos investidores que têm esse tipo de ativo nos seus portfólios, né? Então, de novo, eu acho que essa entrada de capital estrangeiro, ela não é uma unanimidade do Brasil, isso está acontecendo tanto com mercados emergentes, principalmente equities, né, pessoal, que são ativos reais, são empresas, e outros ativos tidos como hedge, como segurança, né? Então, o pessoal migrando muito para minerais. Então, você tem não só a prata, o ouro, mas agora está vindo à tona muito também teorias do cobre e tudo mais, né? Outros minerais que tendem a seguir essa tendência, né? Não é uma seara que nós aqui, que seja a nossa especialidade ou que nós investimos e tudo mais, mas é sempre bom acompanhar o que está acontecendo no cenário, né? Então, todos esses ativos reais, vamos dizer assim, estão entrando na moda, né? Muito por conta dessa nova política, vamos dizer assim, que incentiva a desvalorização do dólar, né? Que, de certa forma, beneficia em parte os Estados Unidos nas suas exportações. Então, foi assim que nos últimos 20 anos, né, a China foi a grande indústria do mundo. Quando você desvaloriza a sua moeda em relação às outras moedas, né, o que acontece? O seu produto, ele passa a ficar mais barato, ele passa a ficar mais competitivo. Então, quando você vai pesar isso na balança, poxa, vai ficar mais barato, em tese, você comprar produtos dos Estados Unidos, né? Então, sob essa perspectiva, é muito bom. Isso não significa que o dólar vai deixar de ser a moeda dominante do mundo, né? A gente está falando de duas coisas diferentes aqui. Mas então, tem-se essa conjuntura de que, poxa, se o dólar está desvalorizando, ou seja, se o fluxo está saindo do dólar, ele precisa parar em algum lugar, você concorda? E aí a preferência dos investidores buscando justamente segurança é ter reservas em
minerais e metais, e também ativos reais, que, convenhamos, a gente já vem avisando isso há muito tempo, o Brasil e os emergentes como um todo estavam muito baratos, né? Muito baratos há muito tempo. Então, quando o gringo vê de fora, não é que ele negligencie, mas ele tem uma visão muito mais global e 360 dos ativos do que aquela visão nossa micro, sabe? Que a gente tem. Como a gente está vivendo o cenário, a gente sabe que não está esse morango todo, né? Então, assim, nós temos os nossos próprios demônios, vamos dizer assim, né? A gente tem a questão fiscal, né? A gente tem ainda uma taxa de juros que é alta, né? Que existe a expectativa de cair, mas que, enfim, ainda não aconteceu, ainda em 2 dígitos, né? Então, ainda freando a nossa economia. Então, essas são todas coisas para vocês observarem. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vai ser bolha, porque a verdade é que ninguém consegue prever uma bolha, né? Se está todo mundo falando que tem bolha, poxa, está muito previsível, né? Mas eu acho que a chance que daqui em diante da gente continuar vendo esse movimento tão brusco, né? O Ibovespa subiu mais de 12% somente em janeiro. Entrou mais fluxo de capital estrangeiro em janeiro de 26 do que no ano de 2025 inteiro. Então, a chance de você ver um movimento desse se repetir no curtíssimo prazo é menor do que você ter uma correção, né? Porque nenhum ativo, pessoal, sobe assim. A gente gostaria muito, né? Que subisse em linha reta, mas isso não acontece, né? Então, sim, é muito provável que nós estejamos diante, não sabemos qual será o motivo especificamente, de uma correção muito em breve. E isso é até saudável para que depois os mercados consigam se ajustar e voltar para a sua trajetória de longo prazo, né? E Lu, falando desse fluxo bastante expressivo, né, que você citou aqui, que já bateu o total do ano de 2025, você trouxe o cenário que o gringo está olhando, mas falando em ativos, o que interessa aqui na Bolsa de Valores brasileira para o gringo? O que está de olho, brilha os olhos dele? Acho que principalmente ativos ligados ao índice, né? Então são ativos que tenham peso no índice, que tenham representatividade e que tenham, obviamente, liquidez para isso. Então, justamente o que se vê, né, aquele estudo que eu trouxe para vocês, de 80% das empresas do índice estarem acima das suas médias históricas, é uma prova disso, né? Algumas coisas ficaram para trás? Sim, principalmente aqueles setores, aquelas empresas que geralmente são mais cíclicas, que estão alavancadas, que estão ligadas muito mais ao cenário doméstico do que ao cenário externo. Então, por exemplo, o setor financeiro, o setor de utilities, né, que é energia, saneamento, telecom, que tem ali o seu peso no índice e tudo mais, e as commodities principalmente, esses deslancharam, né? Então, muitas das empresas que nós investimos hoje, muitas delas inclusive já estão, se não muito próximo do preço-teto, acima do preço-teto. Então, esse já é um sinal de alerta. Por outro lado, o que sobrou? Geralmente small caps, que necessitam, né, desse cenário mais benéfico interno do país para se tornarem teses atrativas para o investidor, e geralmente são teses que são impulsionadas não só pelo fluxo estrangeiro, mas também pelos institucionais e pelas pessoas físicas. Curiosamente, Fabi, essas 2 categorias de investidores estão vendendo. Se o gringo está comprando, ele está comprando de alguém, você concorda? Sim. Então a gente tem ainda os institucionais e as pessoas físicas neste balanço como os vendedores para os investidores estrangeiros, né? Então é muito por esse motivo pelo qual essas small caps podem ter andado, claro, mas não no nível que as demais ações do índice, que são as mais líquidas, com mais representatividade, de novo, commodity, financeiro e utilities, né? O best mais oportunidades ligadas a commodities, tá, pessoal? Então, o que sobrou pra gente? Setores, pessoal, que não estou dizendo que são ruins, mas que não se encaixam na nossa estratégia. Então, você tem setores ligados a bens e serviços, bens de consumo e serviços não essenciais, setores cíclicos, né? Então, você tem saúde, educação, varejo, que são setores, algumas coisas de construção civil, né? Que são indutores de PIB e tudo mais. São setores que a gente prefere ficar de fora. Então, nesse momento, acho que o mais razoável a se fazer é hibernar o seu jacaré, né? Você já fez o seu aportezinho de janeiro? Legal. Tá pensando em continuar os seus aportes agora, e agora a gente está entrando em temporada de balanço, né? Pode ser que venha daí, inclusive, né, esses dias a gente já teve o balanço do Santander e do Itaú, enquanto a gente está gravando esse vídeo, e já teve um contágiozinho ali para os bancos, né? Então, acho que esse é o momento de esperar. Pode ser que dê para fazer um aporte de feijão com arroz esse mês, né? Se a gente tiver uma correção da bolsa. Mas eu acho que o mais razoável a se fazer nesse momento, pessoal,
é aguardar um pouquinho, né, para ver se essa correção vai vir, porque lembre-se, o preço teto ele existe justamente para te ajudar nesses momentos. É que a gente está acostumado ao preço teto, tá assim, tão distante, a gente ia comprar, olha o preço teto, esse preço teto tá longe. Quando encosta, você toma um susto, né? E agora? O que eu faço? Eu compro acima do preço teto? Não. Né? Você fica paradinho, guarda o seu aporte na renda fixa, numa renda fixa líquida, segura, de uma instituição confiável, e você aguarda para fazer o seu aporte. Lu, tô no começo, enfim, puxa, se eu não fizer o meu aporte, eu vou gastar esse dinheiro. Então, faz o seguinte, se você investe em 1.000, guarda 500 e investe esses 500, então. Tem ainda algumas poucas coisas, não é mais aquela grande barganha, mas tem ainda algumas coisas pontuais de empresas do BEST que estão abaixo do preço teto, que não vai ser o melhor preço do mundo, mas ainda estão na sua margem de segurança. E aí você faz esse aporte. Mas, via de regra, por enquanto, ainda em fevereiro, não fiz o meu aporte. Claro, vocês vão ficar sabendo se eu fizer também lá no app do EGF. Isso aí, para quem ainda não é assinante, aproveite que a gente sempre deixa o link nas descrições dos nossos vídeos, acesse, confira. É um aplicativo bastante completo, um braço direito aí para o investidor, né? Verdade. Com foco no longo prazo, das boas pagadoras de proventos. E para quem já é assinante, aproveite para deixar nos comentários também a sua experiência com o aplicativo, né? É sempre bom a gente entender. Aí, só para a gente concluir, Fabi, uma consideração importante, né? Muitas das dúvidas também nesse momento passou do preço teto, eu entendi que eu não preciso comprar, não devo comprar, mas e aí, eu vendo ou não? Que aí são outros 500, né? Porque se você tem aquele receio e sabe que é muito provável que a bolsa vá corrigir, você fica com esse instinto de, poxa, será que não era de eu vender um pouquinho, colocar um pouquinho desse lucro no bolso, né? Então acho que fica essa incógnita, e é sempre bom frisar, pessoal, que a nossa estratégia aqui ela é para acumuladores de ações, então é para você que se sente sócio das empresas que você está investindo. Entretanto, obviamente, ninguém quer deixar dinheiro voando na mesa, né? Então, quais são as nossas recomendações para você que está aflito com essa situação? Acho que existem algumas situações em que, sim, você pode aproveitar e fazer uma venda nesse momento. O primeiro cenário que eu vejo é se, por exemplo, no passado, em muitos casos na GF, né, a pessoa já estava em bolsa, mas não sabia muito bem o que estava fazendo, não necessariamente comprou empresas ruins, comprou empresas boas, mas que não pagam dividendos ou que são de setores que não têm a ver com o BEST, com a nossa estratégia. Então, vender esses ativos, né? Acho que é uma oportunidade de você colocar um lucrinho no bolso, né? Ficar feliz e fazer um caixa para você, aos poucos, né? Essa é uma oportunidade para quem sempre nos pergunta, poxa, eu tinha uma estratégia, eu vendo tudo e já começo a seguir o EGF? Então, poxa, esse é um bom momento para você que está nessa encruzilhada, vamos dizer assim. Então, vender ativos que não fazem mais parte da sua estratégia, coloque esse lucro no bolso, guarde esse caixa para aí sim você ir aplicando a nossa estratégia. Segundo momento que eu vejo é para você que está precisando do recurso que está em bolsa. Então, poxa, Lu, eu investi em bolsa, eu estou muito bem e tal, só que acabou surgindo uma coisa, eu preciso pagar essa conta, ou caramba, eu vou ter que fazer esse investimento e é primordial para mim, né? Tem muita gente que fica, eu respondi esses dias uma moça, Lu, assim, meu noivo me pediu em casamento e, nossa, casar tá muito caro, eu tô tão triste, mas, poxa, eu acho que para eu não fazer uma dívida, eu acho que eu vou vender uma parte das minhas ações e eu vou pagar. Eu falei, venda as suas ações, paga o seu casamento, seja feliz, a sua carteira é para te servir, depois você volta, hein? Né? Então, esse é um dos exemplos, você vai precisar do recurso a curto prazo, né? E o terceiro é isso que eu disse, né? Sempre vai ter aquele tipo de investidor que, cara, lucro bom é lucro no bolso, né? Não estamos aqui para julgar, né? Não é isso que faremos, né? Mas se esse é seu caso, pega lá 5, 10% de uma posição, ou que seja a sua maior posição, ou que, por exemplo, você esteja desconfortável com o tamanho desta posição na sua carteira, aí talvez valha a pena você se debruçar e ver se vale a pena fazer uma venda parcial, tá, pessoal? Eu não acho que é o momento de ficar fazendo troca, de vendo agora para depois, né? A gente tem essa ideia, né? Eu vou vender Vale a R$90 e eu vou recomprar 45, 50 de novo, né? Isso pode não acontecer, né? Então, muito cuidado. O seu motivo para vender, né? Ele precisa ser tão bem analisado quanto os motivos que te fizeram comprar, né? Então, geralmente, a gente, quando vai comprar, analisa a empresa, olha os múltiplos, né? Faz toda uma análise e toma a decisão, muito bem fundamentada. Mas na hora de vender, a gente muitas vezes deixa aquele frio na barriga, aquela vontade de colocar o dinheiro no bolso logo
tomar conta, né? O impulso. Então, não haja pelo impulso, haja sempre olhando os seus dados, né? Extirpando um pouco o preço médio, porque o preço médio, ele significa o quanto você pagou nessa empresa lá atrás, é o seu preço histórico. Quer dizer que você comprou bem, né? E se você está no AGF, muito provavelmente você virou um especialista em comprar barato, né, Fabi? A gente está falando há tanto tempo, se você seguiu o AGF, você está com bons ganhos aí na sua carteira. Então, ignora um pouco o preço médio, porque ele não tem nada a ver com o futuro da empresa, né? Ele tem a ver com os preços que você pagou. Aí só a Receita Federal está interessada em saber quanto você pagou, tá? Então, extirpa um pouco isso, porque a gente não tem como afirmar ainda se esse fluxo, né, se depois de passado essa realização, se vier, né, se esse fluxo, se será esse um movimento de longo prazo. Eu acredito que sim, né, que a gente esteja no início de um bull market mais duradouro, assim, esperamos, né, se não fizermos grandes cagadas, né. Mas acho que em linhas gerais é isso, Fabi. Quando está todo mundo otimista, é hora de você ficar um pouquinho mais pessimista com os seus aportes. Vamos acompanhar a temporada de balanço agora. Pode ser que venha alguma turbulência por aí que a gente consiga aproveitar para fazer um aporte feijão, arroz, né? Lembrando também que a bolsa sobe caindo, né? No nosso último bull market, 2016 a 2021, nós tivemos grandes eventos de realização no meio de um bull market, né? Se você pegar onde estava o índice em 2016 e onde ele parou em 2021, foi assim, né? Mas lembra, não sobe em linha reta, ele sobe assim, ó. Então, no meio do caminho, a gente teve grandes quedas nesse período. Então, o próprio 2016, que foi um ano bastante turbulento depois do impeachment. A gente teve 2017 com o Joesley Day, né, toda aquela questão da Lava Jato, das construtoras, das empresas de frigorífico e proteína. 2018, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que foram 2-3 meses bastante turbulentos na Bolsa. 2018 foi um ano de eleição, então sempre traz uma volatilidade a mais. Teve toda a questão também da reforma da Previdência, né? Nos anos que se passaram, acho que foi 2019 e tudo mais, né? E a pandemia. Não podemos deixar de falar da pandemia, que foi uma das grandes oportunidades da década, né? Aconteceu durante um período de bull market de 2016 a 2021. Então, olha só que interessante. Então, nada está perdido. Não é para ficar com essa coisa de eu preciso aportar, fica ansioso. Calma. Se você ficar 1, 2, 3 meses sem aportar, se for o caso, você não vai passar mal, não é isso que vai atrapalhar a sua estratégia. Quando cair, se cair, e um dia isso vai acontecer, você vai ter o caixa disponível para você abocanhar as boas oportunidades, que é isso que o jacaré, né, faz. Ele tá assim, ó, só de boca aberta. E vai lembrar, né, Lu, que todo esse movimento que a gente viu é só o começo de 2026, né? A gente passou aí um mês e pouquinho, então tem muita coisa para rolar ao longo desse ano. Tem vários eventos aí, como eleições, por exemplo, né? Então tudo pode acontecer, o investidor tem que estar preparado para esse cenário. Tá tudo em aberto ainda, tá tudo em aberto ainda, né, Fabi? A gente não sabe quem são de fato os candidatos ainda. E muito provavelmente esses movimentos mais eleitoreiros, mais políticos, eles farão mais preço do segundo trimestre em diante, né? Conforme essas variáveis vão ficando mais claras, né? O que deve trazer, esperamos, volatilidade, e a volatilidade é amiga do investidor de longo prazo que sabe enxergar além do risco e enxergar nisso uma oportunidade. E cenário externo também, né? Que a gente vem acompanhando aí as tensões geopolíticas, né? Cada vez mais intensas entre outras regiões, né? Enfim, que vem refletindo também para esse fluxo, né? Do capital estrangeiro. Sabe o que é engraçado? Todo início de ano, Fabi, a gente fala assim, meu Deus, né? O mundo tá ficando cada vez... Nossa, que complexo, esse ano vai ser difícil. Eu tô no mercado financeiro desde 2008 e eu tô no mercado de governança corporativa, né? Ou seja, como conselheira e tudo mais dentro das empresas desde 2016. E desde 2016, eu não me lembro de um ano sequer em que a gente teve que ir no conselho fiscal, avaliar um orçamento e que o executivo virou para nós e falou, esse ano tá super fácil de calcular, viu, gente? Tá? A gente já sabe o que vai acontecer com o Brasil ano que vem, tá previsível. Então, quer dizer, pessoal, sempre foi assim, sempre foi complexo, né? Tende a piorar cada vez mais, né? O mundo não tá ficando mais simples, é o que tudo indica. Só que como a gente tá vivendo isso no presente, a gente tende a superestimar as dificuldades que a gente está passando no momento e subestimar as que já passaram, porque, claro, já passou, você consegue olhar o que aconteceu e fazer um balanço de tudo, né? Poxa, devia ter feito isso,
ó, tudo bem, tomei essa decisão, não foi a melhor, mas foi a melhor que eu tomei naquele momento com as informações que eu tinha disponíveis, né? Então, acho que é muito nisso que a gente precisa focar, pessoal. Não adianta ficar tentando adivinhar para onde vai o índice, para onde vai a bolsa. Para onde vai a bolsa, no frigir dos ovos, é discutir o sexo dos anjos, não nos interessa. Nos interessa saber quais empresas de boa qualidade que pagam bons dividendos estão cotadas a bons preços. Ponto. Não necessariamente o Ibovespa subindo ou caindo, essas empresas especificamente, né, enfim, estarão caras ou baratas. Elas precisam ser avaliadas individualmente, tá bom? Então, lembra, a gente não tem o poder de prever o futuro, esquece isso, foque no que você consegue controlar. O que está sob o seu controle? A qualidade das empresas que você tem em carteira, a quantidade e o preço que você paga por elas, tá bom? Então, foque nisso, que a ansiedade vai passando aos pouquinhos, tá? E foca também nos resultados agora, né? Acompanha a gente aqui no AGF. O Pedro está fazendo um trabalho super legal, também junto com a Fabi, de fazer as divulgações agora também dos resultados das empresas. E acompanha a gente por aqui para investir tranquilo, tá, pessoal? A ideia de investir em bolsa não é ficar desesperado, né? E se vier uma bolha, se vier uma correção, o jacaré está preparado para abocanhar. É isso aí, a gente aqui na GF também vem trazendo esclarecimentos sobre todos esses assuntos que vem movimentando a Bolsa, trazendo preocupações para os investidores. Então aproveite para deixar nos comentários também quais outros assuntos vocês gostariam de ver aqui ao longo da nossa programação. A gente vai aliviando o desespero dos investidores, né? Muita calma nessa hora, pessoal. É isso aí, obrigada, Lu, então Obrigada, até uma próxima. Obrigada, pessoal. Não esquece de curtir e comentar aqui o que você acha. Bolsa tá cara ou tá barata? É isso aí, tchau, tchau.